Você é uma mãe cristã que entende a importância de ler a palavra de Deus e orar todos os dias. Você reconhece que precisa do Senhor na sua rotina diária para ser uma mãe, uma esposa, uma dona de casa melhor, uma profissional melhor. Você quer ter uma conexão especial com Deus no seu dia a dia, mas na prática essa realidade parece distante e talvez até completamente impossível de ser alcançada. Você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui agora? Então fica comigo nesse vídeo para esse bate-papo entre mães cristãs que sabem o quanto é difícil depois da maternidade continuar o nosso relacionamento individual com Deus. De uma mãe de primeira viagem que viu com os próprios olhos, que sentiu na pele a grande dificuldade que é manter a rotina devocional depois que os nossos filhos chegam. Meu desejo aqui é apenas abrir tudo aquilo que eu passei com relação a essa questão de vida espiritual pós-maternidade e procurar te abençoar e te encorajar com aquilo que Deus fez na minha vida durante todo esse processo. Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Fernanda, sou cristã, casada, sou mãe de um bebê de 10 meses e criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se você ainda não é inscrita aqui nesse canal, eu convido você a fazer isso agora, clicando no botão aqui embaixo. Se esse vídeo for edificante para você, experimenta compartilhar comigo, deixando a sua curtida e também os seus comentários. Bom, eu gostaria de começar esse assunto que é tão profundo. Falar sobre maternidade gera muitas coisas, né, na gente, eu imagino. E eu quero que seja uma conversa bem leve, como se eu estivesse tomando um café, como se estivesse encontrando uma amiga querida, uma irmã em Cristo, para a gente poder falar sobre esse assunto que eu já ouvi também de muitas amigas mães, que é um desafio real, e eu experimentei isso quando me tornei mãe também, de como que a gente mantém a nossa rotina devocional, ou seja, a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus, depois que os nossos filhos chegam, depois que nós nos tornamos mães. Para iniciar, eu gostaria de compartilhar com você como que era a minha vida devocional antes de eu me tornar mãe. Porque esse é um ponto importante que vai impactar muito do que eu vou falar para vocês, do que aconteceu depois que meu bebê chegou. Quando eu era recém-casada e solteira também, eu estabeleci a minha vida devocional por volta do ano de 2018. Foi quando eu comecei realmente a seguir uma rotina devocional, assim, intencional. Até rimou, né? Eu entendi que eu realmente precisava entender quem era Deus, quem eu era, o que a Bíblia me falava, o que a Bíblia me ensinava. Eu cresci na igreja e sempre fui muito ativa nos trabalhos, nas programações, em tudo que eu fazia. Só que foi só ali na minha adolescência, juventude, que eu comecei a realmente entender que eu era responsável pela minha fé, eu era responsável pela minha vida espiritual. Não é porque eu ia à igreja todos os finais de semana, participava de muita coisa, fazia muitas coisas para o reino e tinha uma família envolvida também dentro dos trabalhos, que isso me tornava uma cristã legítima, uma cristã verdadeira. E foi quando eu tive essa consciência que eu comecei a estudar mais a palavra, entrei no propósito de ler a Bíblia inteira pela primeira vez na vida. Gente, só em 2018, eu já estava perto dos meus 20 anos, eu estava com 19 anos na época. Simplesmente me apaixonei, foi depois desse período também que eu criei o Dia a Dia na Palavra como um podcast. Eu posso contar isso com mais detalhes, talvez em outro vídeo, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem saber a história do Dia a Dia na Palavra. Mas voltando, a questão é que em 2018 eu comecei a ter mais responsabilidade com a minha vida espiritual. E a partir daí eu comecei a estudar muito a Bíblia. Comecei a entrar num período assim intenso de estudo, ler vários capítulos por dia, ler as Bíblias de comentários bíblicos, fazer muita anotação em vários cadernos, assistir vídeos, enfim. Me aprofundei bastante porque Deus realmente mudou a minha vida nesse processo. E a partir de então, eu fui tendo esse anseio pela devocional, pelo estudo bíblico, sempre mais profundo. Tinha devocionais muito longas. Dentro da minha realidade naquela época, eu conseguia ficar 1h30, às vezes até 2 horas estudando a Bíblia, fazendo minhas devocionais, daquele jeitinho assim, né? Separando o coração, lendo um livro edificante, vendo vídeos, enfim. Quando eu comecei o seminário, isso mudou um pouco e já me afetou bastante porque o seminário era muito intenso, tinha muita demanda, muita leitura para fazer. Tive que adaptar a minha devocional meio a contragosto, mas eu já tive que passar ali por um experimento do que eu viveria na maternidade, salvo as proporções, obviamente. Quando o meu bebê chegou, o que vocês acham que aconteceu?
tudo isso foi para os ares. Isso pesou muito no meu coração durante os primeiros meses de vida do meu bebê. E por quê, né, gente? Isso eu vou falar agora e eu tenho certeza que boa parte das mães que assistirem esse vídeo vão entender. A chegada de um bebê, ela é uma avalanche na nossa vida. Eu brinco que a chegada de um filho, de um bebezinho, é como uma grande onda. Você tá lá no mar e o mar tá tranquilo, você tá vivendo a sua vida com o seu marido e tudo mais, e vocês estão numa praia no mar. Quando você recebe a notícia que você tá grávida, é como se uma onda começasse a se formar nesse mar, e ela tá vindo até você, e ela vai chegar em você. Só que ela vai ficando maior, ela vai tomando forma ali, e quando o bebê nasce, essa onda quebra em cima de você. Eu sei que vai parecer meio estranha essa analogia, e eu não tô querendo dizer que filhos acabam com a vida, não é nada disso. Eu encontrei esse modo de expressar o quão grande é a mudança que um bebê traz para a vida de um casal pela primeira vez. Talvez no segundo, terceiro filho, com certeza vai ser diferente essa noção, mas o primeiro realmente é uma avalanche assim muito grande de sentimentos, de responsabilidade, de mudanças na forma como você vive, na forma como você enxerga e conduz a sua vida, porque agora você tem uma pessoinha que depende de você para tudo. O que acontece foi que a minha vida espiritual sentiu bastante esse baque da chegada na maternidade. O corpo tá dolorido, eu tive, no caso, uma cesárea, então eu tava recém-operada e com muita dor. Fisicamente você tá cansada. Emocionalmente eu não preciso nem dizer, porque o puerpério bagunça os nossos hormônios, bagunça a nossa cabeça de uma forma que não dá pra explicar. Vem a privação de sono, porque você precisa amamentar de madrugada o bebezinho tem dificuldade para dormir, você ainda não sabe como é que você acalma, o que que você faz. Tudo isso gera um cansaço gigantesco que vai para muito além do que o cansaço físico. É o cansaço mental. Eu passei por tudo isso de uma forma bem profunda nos 2 primeiros meses, eu acredito, ali do meu bebê. Todo esse cansaço acumulado que eu contei pra vocês aqui, o físico, o emocional, o mental, tudo junto e misturado, acaba gerando também um cansaço espiritual, porque você se sente completamente incapaz de começar uma oração. Primeiro que você não acha nem tempo separado para você conseguir fazer uma devocional, para você conseguir fazer uma oração sozinha. O bebê tá tranquilo e calmo, muitas vezes o que você quer fazer? Exatamente, você quer dormir. Eu sei, porque eu também sentia isso. Ficar no celular, você quer desligar a sua cabeça, porque você já tá passando por muita coisa nova, muita coisa intensa. Junto com o cansaço que eu estava sentindo e que eu não via praticamente um meio, uma forma de sentar na mesa e fazer a minha devocional como eu fazia antes. Simplesmente não vi espaço na minha rotina para isso. E ao mesmo tempo que eu via que eu não estava conseguindo mais fazer as minhas devocionais como eu fazia antes, isso começou a mexer profundamente comigo. Como se eu estivesse em falta com Deus. Como se eu estivesse uma filha ruim, não buscando a Ele no momento em que eu mais precisava. E isso me incomodou, me pesou emocionalmente e espiritualmente durante um bom tempo. De não ter o silêncio, de não ter a privacidade, de não ter mais o tempo nas minhas mãos para eu definir. Vou passar a próxima 1 hora com Deus. E se você se identifica com alguma coisa que eu tô contando por aqui, deixa nos comentários para não me sentir sozinha. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter experiências muito profundas na maternidade com o Senhor. Quando meu bebê demorava para dormir à noite, eu já tava muito cansada. E eu comecei a aprender a usar aqueles momentos em que muitas vezes eu só reclamava ou então eu ficava ali só pensando de forma negativa. Eu comecei a utilizar esses momentos para fazer as minhas orações com meu bebê no colo ali, enquanto eu tentava acalmar, enquanto eu ninava, enquanto eu tentava fazer ele dormir, eu utilizava aqueles momentos para fazer as minhas orações, às vezes até de forma audível. Eu falava com meu bebê, falava: filho, vamos falar com Deus agora. E aí eu fazia as minhas orações, que se eu não tenho tempo ou condição de ter o tempo para sentar e ler a Bíblia, se eu tiver com meu filho no colo, eu vou colocar a Bíblia em algum lugar. Se eu tiver que ficar em pé, eu apoio ela na mesa. Vou lendo, vou tentando dar o meu jeito aqui. Pelo menos eu estou tendo em contato com a Bíblia. Eu comecei a virar uma chave que eu acho que é importante e que eu tive dificuldade de virar, que é
a necessidade de adaptar a devocional, a vida com Deus, para o momento que nós estamos vivendo. O Senhor estava comigo naqueles momentos e eu podia me relacionar com Ele vivendo a maternidade. Eu não precisava me ausentar do meu filho, me separar dele, parar de fazer as coisas de mãe para ter aquele momento com Deus. Porque o que de fato nós precisamos é a presença do Senhor e é da palavra de vida, da palavra de sabedoria. Não se trata de performance. A vida com Deus, ela se trata dessa dependência, desse relacionamento contínuo. Quando eu comecei a virar essa chave, as coisas começaram a mudar para muito, muito melhor. E o que Deus estava me mostrando era que Ele estava comigo em todos aqueles momentos da maternidade. Ele não estava comigo só na hora silenciosa, só quando tudo parecia estar cooperando para eu ter a minha devocional da maneira como eu tinha colocado que era o certo. Deus podia me ouvir enquanto o meu bebê estava chorando, enquanto eu estava trocando uma fralda. Não foi fácil, foi um processo muito difícil para mim, porque eu ainda me comparava muito com a Fernanda do passado, a Fernanda que tinha tempo, a Fernanda que tinha liberdade. Eu lutava mais contra mim mesma do que contra qualquer outra coisa. Mas enfim, compartilhei tudo isso daqui com vocês, um pouquinho da minha experiência, para poder falar algumas coisas aqui de maneira prática para você que está assistindo esse vídeo e também tem sentido dificuldades parecidas para continuar essa conexão com Deus depois da maternidade. A primeira coisa que eu gostaria de te falar é: seja sincera com o Senhor sobre o momento que você está vivendo. A sinceridade diante de Deus é uma das grandes dádivas que Ele nos dá na oração. Nós podemos ser completamente transparentes com o nosso Deus. Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. Ele quer ver que nós reconhecemos Ele como um Pai que está sempre disposto a receber as nossas súplicas, a receber os nossos clamores. Ele tem essa capacidade de inclinar o seu ouvido para todos aqueles que creem no seu nome e buscam o auxílio dele de coração sincero. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente se afasta do Senhor ao invés de buscar a Ele com sinceridade. A gente sente o remorso, a culpa no nosso coração por não sermos intencionais, por não estarmos lendo a Bíblia, por não estarmos orando como deveríamos. Noção de culpa nos afasta de Deus ao invés de nos aproximar. Como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Ao invés de eles se aproximarem de Deus para confessar o seu pecado, para confessar a culpa, eles se escondem de Deus, como se isso fosse possível. Não se afaste do Pai, mas enxergue nesse momento de vulnerabilidade, de sensibilidade que você está passando, uma porta, uma oportunidade para conhecê-lo ainda mais. Seja sincero, e você vai ver que a prática dessas orações com sinceridade ao Senhor já vão fazer uma tremenda diferença na sua vida espiritual e vão te conectar muito mais com o nosso poderoso Deus, porque Ele escuta todas as orações feitas em nome de Cristo e com um coração com fé. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: adapte completamente a sua devocional para a sua rotina e a sua realidade. Ao invés de ler 2, 3 capítulos da Bíblia, conseguir ler um versículo, porque o mais importante é você ter contato com a palavra. É a sua realidade, você não está conseguindo parar para abrir a Bíblia e ler, ouça a Bíblia em áudio, vai te alimentar também. Use os momentos da sua rotina para falar com Deus, enquanto você lava uma louça, enquanto você está amamentando, enquanto você está trocando uma fralda. Você não precisa orar por 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, enfim. Você pode fazer orações breves que já expressem o seu desejo da presença de Deus no seu dia. Uma coisa muito maravilhosa que eu comecei a fazer também e que pode abençoar muito a sua maternidade, a sua vida espiritual, é você também ter um diário espiritual, que não precisa ser necessariamente um caderninho ou coisa do tipo. Você pode escolher anotar onde você quiser, até mesmo no celular. Mas eu acho esse um recurso muito rico para nós anotarmos os aprendizados, os crescimentos, as dificuldades, as lutas e as vitórias da vida com Deus, principalmente nesse momento da maternidade. Quem é mãe sabe que nós vivemos o extraordinário do Senhor todos os dias. Nós estamos cuidando de uma vida. Eu tenho certeza que você deve ter muitas experiências com Deus
valiosas, preciosas, que realmente te marcaram ali. Então, anote, separe um tempinho para anotar, porque nos dias em que você estiver desanimada, que você estiver desesperançosa, os dias cinzas que a gente sabe que sempre vão nos afetar de tempos em tempos, você pode voltar para esses registros e ser reanimada por aquilo que Deus fez na sua vida. É mais linda, gente, são coisas pequenas, mas quando a gente anota, registra e tem isso para se lembrar, nossa fé é muito fortalecida. Então fica aqui também o meu conselho para você, se você quiser fazer esse diário espiritual. Uma última coisa que eu gostaria também de compartilhar com você, que talvez seja um tópico sensível aí, eu enxerguei isso na minha vida e talvez você também precise enxergar para poder melhorar essa questão da vida devocional pós-maternidade. Cuidado com os ladrões de atenção da verdadeira paz que a gente precisa nesse momento da maternidade. E eu tô falando, sim, do nosso celular, das redes sociais e de outras coisas também que muitas vezes a gente coloca como meios de descanso, mas que não trazem verdadeiro descanso. Falando isso como alguém que usou bastante, sim, o celular ali nas horas que estava amamentando, nas horas que estava tentando fazer dormir, porque era um meio de distração. Nesse momento, eu colocava em coisas que meio que me tiravam da minha realidade, digamos assim. Então, eu colocava vídeo de viagem, colocava vídeos com paisagens bonitas. E eu não tô dizendo que isso é ruim, porque é muito bom, às vezes abençoa bastante a gente. Colocar uma coisa que a gente gosta, que a gente tá mais sensível nessa época. Então, colocar um filme, colocar isso e aquilo. Tanto quando o bebê tá dormindo, ou quando a gente precisa fazer essas coisas na madrugada. Então, a gente precisa tomar cuidado para que essas coisas que são listas e podem ser muito boas nesse período, não roubem a gente por completo daquilo que de fato traz paz e descanso, que é a comunhão com Deus. Poderia muito bem usar esses momentos, seja 15 minutos, 10 minutos que seja, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para fazer uma oração. Às vezes a gente sabe e reconhece que tá muito cansada, que só quer desligar, que só quer se distrair um pouco, e eu reconheço isso do fundo do coração, porque eu senti tudo isso. A minha palavra aqui não é pra te julgar, porque eu fiz a mesma coisa, e eu entendo totalmente essas escolhas que nós fazemos. Mas a minha palavra é pra gente prestar atenção naquilo que muitas vezes está tomando um tempo precioso que a gente poderia investir naquilo que de fato traz paz pro nosso coração. Que não está esse tempo precioso, assim, às vezes só acumulando comparação, só acumulando coisas que no final não edificam. Vamos usar esse tempo para nos conectarmos mais com Deus. Isso é um exercício que nós precisamos fazer, cujos frutos sempre serão maravilhosos. Bom, querida irmã e amiga, espero muito que esse vídeo tenha sido encorajador para você, para sua vida, para sua caminhada. Realmente a maternidade, ela é um desafio tremendo, mas também é um momento em que Deus nos ensina demais e onde Ele pode trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, de uma forma muito linda, muito profunda. Esse vídeo foi útil para você, se você se sentiu encorajada, se você se sentiu fortalecida de alguma forma, deixa aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre esse assunto. Quero saber a sua história, a sua trajetória na vida devocional depois da maternidade. Vou ficar muito feliz em ver o seu depoimento aqui também. E eu te convido a compartilhar esse vídeo com outra amiga, com outras irmãs que você conhece, que mais mulheres sejam edificadas também pelas verdades da palavra do Senhor. Obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!